Paz e graça, shalom, paz de Deus. Mais uma vez eu me encontro aqui, irmãos, agora para tratar um outro assunto, a qual estou há alguns dias já tentando passar com clareza para os irmãos. Fiz uma pesquisa aqui, eu acredito que aqui nós vamos conseguir entender melhor. Eu gostaria, irmãos, de pedir aos irmãos que tivessem paciência de escutar, porque isso é muito importante mediante os acontecimentos globais que nós estamos vendo nesses últimos dias e para a preparação da igreja, do povo. Muitos não estão muito preocupados com isso, né? Não estão preocupados com o que o Senhor Jesus disse, porque Ele disse: olhai as estações. Quando vocês virdes nascer as flores na figueira, sabei que está próximo o verão, não é isso? Assim também, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo o fim. Então nós temos que observar, irmãos. Eu creio que é o verão que está escrito. Se não for, depois vocês dão uma olhadinha lá, irmão. Eu não abri a Bíblia, não. Estou aqui falando na comunhão só. Tem um texto aqui que eu coloquei. Já puxei esse texto para ficar fácil e dar as minhas considerações também referente a esse texto. Porque o assunto, irmãos, que eu gostaria de passar aos irmãos, desejando a todos que Deus abençoe a todos na santa paz de Deus e que tenham de nosso Senhor Jesus Cristo e que tenham comunhão para entender. Porque é algo muito sério, irmãos. E poucos irmãos dão atenção. É sobre o NUM. NUM quer dizer, é uma abreviatura da Nova Ordem Mundial. O que é a Nova Ordem Mundial? É uma teoria, muitos acham que é uma teoria de conspiração, né? Que postula um novo período da história, trazendo uma grande mudança no mundo com o equilíbrio do poder mundial. Nós temos que estar atentos, porque isso vai envolver a nossa vida espiritual. Alguns teorizam, tem diversas teorias, que essa ordem mundial envolve um grupo ou grupos de pessoas, irmãos. Não é só um grupo, mas ou grupos de pessoas. E essas pessoas elitistas, empenhadas em governar o mundo por meio de um único sistema mundial, ok? Isso aí é algo que nós temos que... Os irmãos entendam isso, meditam nisso. Vão governar o mundo com um único sistema mundial. Então isso tem que ter um governante. E ele será o cérebro, ou talvez um conjunto de pessoas que serão lideradas por um governante. Que não seria outra pessoa a não ser o anticristo, ok? Então isso envolve a nossa vida espiritual, por que não? Claro que envolve, porque nós servimos a Jesus Cristo, ao verdadeiro Yeshua HaMashiach. Por isso que Jesus Cristo disse: eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebestes, e virá outro no seu próprio nome e vocês o receberão. Ele falou isso para o povo de Israel, que quando ele chegou não aceitou ele como Messias, como muitos ainda não aceitaram. Mas não vamos generalizar, porque sabemos que muitos vão aceitar e muitos já estão aceitando, ok? Jamais vamos desprezar isso, porque eu entendi que isso não é da vontade de Deus falar essas coisas, ok, irmãos? Então, vejamos bem, irmãos, esse sistema mundial de governo é algo que vai atrair a atenção de todo mundo. Essa nova ordem mundial está em proposta de libertar o mundo de guerras. Olha por que vai atrair. Vai libertar o mundo de conflitos políticos, em suas promessas de erradicar conflitos políticos, e em suas promessas de erradicar a pobreza, as doenças e a fome. E seu objetivo é atender às necessidades. O objetivo desse movimento é atender às necessidades, esperanças de toda a humanidade por meio de uma paz mundial. Veja bem,
E nós sabemos que está escrito, irmãos, que quando dissermos a paz e segurança, aí haverá a repentina destruição. Ouvindo isso de uma forma material, sem o conhecimento espiritual, parece até uma coisa boa, mas o inimigo vem mascarado, irmãos. Nós temos que ter cuidado. Também é chamada, essa ordem será chamada de uma nova era de globalização. Essa nova ordem mundial supostamente eliminará as necessidades de diversos governos mundiais. E isso será realizado, irmãos, pela instalação de um só sistema ou corpo político mundial. Aí está, uma mudança também de sistema. Nós já estamos sendo, o sistema da nossa política, ele já está sendo modificado. Essas guerras, essas coisas todas, é para preparar, é aquele velho ditado de destruir para derrubar para tornar a levantar de uma forma diferente, ou destruir para tornar a construir. Entende, irmãos? É uma coisa que eles usam muito. Nós temos que ter muito cuidado para não sermos enganados. E, infelizmente, muitos serão enganados. Aí que é o problema, irmãos. Eles vão querer eliminar todas as linhas fronteiriças, não vai ter mais fronteira que demarcam as nações do mundo. Para efetuar toda essa mudança, acredita-se que a nova ordem mundial enfatizará a tolerância por meio da promoção e aceitação de outras culturas e seus valores. Então ela vai tirar, não vai haver mais fronteira. Quer dizer que eu estou aqui em Portugal, eu posso entrar no Brasil sem nenhum tipo de dificuldade, ok? Vejamos que tem alguma coisa por trás disso que eu vou falar no fim, certo, irmãos? Isso é uma ideologia que vai enfatizar esta nova ordem mundial sobre uma tolerância, certo, irmãos? E dará para as pessoas um livre curso sobre ideologias, objetivos de ideologias, senso de unidade, harmonia com todas as pessoas que falam a mesma língua e outros objetivos. Inclui o uso de uma moeda única. Isso vai ser necessário, uma moeda única mundialmente, certo, irmãos? Nós já estamos vendo a queda, as inflações, deflações e tudo que nós estamos vendo no mundo, as coisas ficando mais caras, um lugar você paga um tanto, no outro você paga outro, e há aquele tipo de migração, um vai para lá, outro vem para cá, migração, porque há diferenças, e a nova ordem mundial vai querer unir para que tudo seja a mesma coisa. Até aí você acha, nossa, isso vai ser muito bom, presta atenção, eu não terminei ainda. Certo, irmãos? A unidade, a harmonia com todas as pessoas que falam a mesma língua. Outros objetivos incluem o uso de moeda única mundial, como eu já disse, bem como a unidade política e a religião. Aí que está. A religião, meu Deus do céu, é muito difícil, irmãos, explicar isso aqui. Porque se você tem uma doutrina, eles falam religião, mas nós acreditamos que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas na sua necessidade, irmãos. Certo, não é isso? Mas aqui fala de valores morais. Como resultado, acreditam os teóricos da conspiração e o mundo estará sob um reino de um governo que promete paz mundial, ausência de guerra e a eliminação de toda a agitação política. Olhando para isso com os olhos carnais, é uma maravilha, não é? Embora se possa concordar que o homem precise de esperança para suportar esta vida e ter paz e espírito, o problema, irmãos, o problema está em onde o homem busca essa esperança. Nós buscamos essa esperança onde? Nas Escrituras. As Escrituras são claras a respeito de todas essas coisas. Como cristãos, devemos obedecer,
respeitar as autoridades de todas as localidades que fomos, nós respeitamos as autoridades. E essas coisas, como cristãos que somos, irmãos, vamos perceber que nós não seremos admitidos da nossa forma, do nosso modo de agradar a Deus dentro dessa sociedade da nova ordem mundial. Por quê? Presta atenção. Porque nós não vamos poder adorar uma doutrina única, uma forma única de agradar a Deus. Nós temos a nossa fé, nós temos a forma de nós agradarmos a Deus, a maneira de nós exercermos a nossa fidelidade com Deus. Como é que nós vamos mudar isso? Entendeu, irmãos? Então podemos dizer que isso já começa a surgir as divergências. E vamos ver também que vai existir consequências, e consequências graves nessa nova ordem mundial, tanto do ponto de vista econômico como do religioso. Se nós formos ler em Romanos 13, versículo 1 e 7, Atos 5, versículo 29, nós já vamos perceber isso. Certo, irmãos? O problema com a aceitação e a aprovação de qualquer nova ordem mundial é que nenhum governo jamais ofereceu nem oferecerá esperança real e paz para a humanidade. Quando o homem se volta para o governo para fornecer paz e esperança mundial, ele fica desiludido, escravizado por suas falsas promessas. A história já tem provado isso repetitivamente, irmãos. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver que isso já aconteceu muitas vezes, que homens prometeram coisas e não cumpriram. Que nenhum ou quase nenhum império mundial jamais sobreviveu simplesmente por causa das suas falhas inatas, da ganância, da corrupção, da busca pelo poder. Vocês acham que não vai ter isso? Claro. Todos, irmãos, vão querer lucrar com alguma coisa. E quem será a ovelhinha que vai ser levada ao matadouro? Os cristãos, com certeza. Porque nós temos um Deus, nós acreditamos nele, e nós não poderemos sair dos princípios e dos valores cristãos que nós temos. E quais serão os valores desta nova doutrina ou dessa nova religião? Quais serão os valores que serão aplicados à nova ordem mundial? Aqueles que desejam o início de uma nova mundial, seja secular ou religiosa, terão um rude despertar. A verdade é que falsos ensinamentos religiosos não podem trazer a utopia independentemente da criatividade. Certo, irmãos? Não tem como. Isso é uma utopia. Quer dizer, não tem como você fazer isso. Você não consegue, não tem como ter uma doutrina só que consiga governar este mundo que está totalmente corrompido de uma forma que só Deus para fazer uma obra dessas. Não existe o homem querer resolver as coisas. Ele não consegue resolver as coisas. E aí que está o problema, irmãos. O homem vai acabar sendo escravizado e vai ser desiludido por essa falsa paz. Então, quando o homem perceber isso, ele vai ver que essa esperança mundial não resolve, que ele está sendo escravizado, irmãos, com falsas promessas, ele vai ficar revoltado. Mas aí não tem jeito mais de voltar atrás, irmão. Simplesmente nós temos que estar firmes em Cristo Jesus. Aqueles que desejam o início de uma nova ordem mundial, seja secular, religiosa, eles vão ter que ver, irmãos, que esses falsos ensinamentos religiosos, eles não serão suficientes, porque são falsos, para alimentar a nossa alma. Por isso, irmãos, vai haver o descontentamento. E o descontentamento e a morte continuarão
e a morte continuarão com esta vida física. A morte espiritual vai continuar com a vida física. Segundo Coríntios 4,16 e Hebreus 9,27 diz claro. E também deixa claro que todas essas coisas são completamente desconhecidas na cidade celestial. Vão criar doutrina, uma doutrina única, e você vai ter que seguir ela. E quem será o líder dessa doutrina? Irmãos, aí que está o problema. A nossa esperança tem que estar unicamente em Cristo. E quem será este que vai governar durante o período da nova ordem mundial, que já está sendo estabelecida? Eu digo para vocês, irmãos, será o anticristo. Então, qual é a doutrina dele? Ele vai se levantar contra tudo que é Deus. Ele não é Deus e vai querer ser Deus. Vai querer se parecer como Deus. E é aí que nós vamos ver a diferença. Porque aqueles que não aceitarem a obedecer esta nova ordem, porque não haverá dinheiro, terão que ser colocados na própria pessoa, ou alguns dizem que é um chip, outros dizem que é um sinal, uma tatuagem, enfim, tem muitas coisas aí tem muitas teorias que nós não sabemos muito bem como vai ser. E nós temos que ter a nossa esperança da paz eternal somente no céu, porque essa paz não estará aqui na terra. E este líder que vai dominar sobre a ordem, essa nova ordem, vai chegar um momento que ele vai conseguir, por permissão de Deus, fazer com que haja uma paz, mas não vai ser uma paz duradoura, vai ser uma falsa paz. E quando ele conseguir isso, ele vai querer ser adorado como Deus. E aí que está o problema. Ele não é Deus, ele é o próprio Satanás. E ele vai querer que as pessoas sejam marcadas com o seu sinal. E aquele que não tiver a marca, não compra, não vende, não troca. Entende? Não pode pagar o seu aluguel, não pode pagar a sua água, não vai ter como abastecer o seu carro, não vai ter como pagar os seus tributos. Enfim, será uma pessoa totalmente marginalizada. E ela vai ter que crer somente nesse Deus que não é o verdadeiro Deus. Que se manifestará como Deus, vai se assentar no templo de Deus. Aí você diz para mim, mas que templo de Deus? Bom, ele vai ajudar na reconstrução do templo de Jerusalém. E lá mesmo, como ele vai ajudar, vai ser o principal e vai dar toda a cooperação, conseguir fazer um tratado de paz entre aqueles povos que estão em guerra há muitos anos, trazendo também uma certa instabilidade, uma falsa instabilidade entre as nações, mas para isso ele precisa primeiro criar o caos. E o que nós estamos vendo hoje no mundo? Vocês podem me dizer? Vamos fazer uma análise, irmãos. Vamos ver o que está acontecendo hoje no mundo de uma forma geral. Em 24 de Mateus, diz que haveriam guerras, rumores de guerras, e etc, etc. Depois, se nós olharmos, nós vamos ver assim, eu acho que é 21. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui, irmãos, que eu não estou olhando. Então aqui, eu acredito que seja 21. Tá aqui um probleminha que surgiu aqui, mas vamos arrumar já. 21 de São... o homem... Eu já vou dizer para vocês.
aqui é um estudo, irmão, para vocês ficarem atentos, ok? Muitos não gostam de falar isso, mas vejamos se nós já não estamos entrando já nessa etapa, se nós já não estamos vendo o que está acontecendo. Vejamos aqui. Vejamos, irmãos, no capítulo 21 de Lucas, é Lucas, eu ia falar 21, eu falei 21, né, mas é 21 mesmo. Eu não estava com a Bíblia, mas eu tenho o computador aqui, então aqui eu já abri a Bíblia online aqui. Então diz assim, haverá, Lucas 21, 25 a 28, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra haverá angústia, e entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Presta atenção. E hoje nós podemos ver isso, certo, irmão? Vamos ver o que aconteceu. Eu acho que há esses dias atrás, irmãos, eu acho que já aconteceu, não sei se foi na Indonésia. Eu quero colocar aqui para mim não falar errado, irmão, só para os irmãos verem. Indonésia, eu acho que na Indonésia, se não foi, nós vamos ver. Em vários lugares, o mar tem invadido a terra, tem causado estragos tremendos, certo? Vamos ver aqui, o mar invade a terra. Eu vou procurar aqui e vou tentar deixar para vocês ouvirem, ok? Um momentinho só. É que nós estamos realmente próximos a esses acontecimentos que para nós devemos estar atentos. Muitos irmãos não procuram ensinar isso na igreja, irmãos, e isso é muito importante, porque se nós ficarmos atentos a estas coisas, entende, irmão? Nós ficamos mais em comunhão. Eu vou colocar algo mais atual. Bem atual, vou tentar colocar aqui. Vamos ver se aparece alguma coisa. Bom, vamos ver aqui. Esse aqui foi 3 anos, esse aqui foi 3 anos. Eu quero algo atual. Vejamos bem. Irmãos, tem vários acontecimentos aqui, onde nós podemos ver momentos em que houve grandes movimentos na parte do mar, vamos dizer assim. O mar tem tempestades, não é? Há 2 meses atrás também tempestades. Há 1 mês, imagens assustadoras de um furacão. Vamos ver se nós colocamos aqui para os irmãos ouvirem. Vamos ver se eu consigo, irmão. Aqui está um anúncio primeiro, mas eu vou tentar tirar esse anúncio aqui, ok? Ó. Aqui está dizendo, imagens assustadoras de um furacão que atingiu Cuba com toda a força. E atingiu hoje o oeste de Cuba, Ó. forçando a retirada de moradores, deixando quase 1 milhão de pessoas sem energia e arrancando telhados de casas em províncias do país. Vocês estão ouvindo? O fenômeno, que agora segue para o norte, em direção à Flórida, se aproximou da costa norte de Cuba, na província de Pinar del Rio, no meio da manhã desta terça-feira. Então aqui fala, irmãos, de uma grande tempestade que houve. Isso faz poucos dias, irmãos. Isso faz poucos dias, ok? Não é que eu estou falando para vocês que isso daí é uma coisa que foi há muito tempo. Não. Isso faz pouquíssimos dias mesmo. Aqui deixa eu ver a data que ocorreu faz 1 mês mais ou menos, 1 mês. Houve então esse furacão que atingiu Cuba e que depois houve grandes estragos. Partiu para a Flórida, depois até em São Paulo também houve alguns acidentes com chuvas muito fortes. Em alguns outros lugares, irmãos, houve coisas terríveis no mar que eu estou vendo aqui. E nós acabamos de ler o quê? Que haveria... O que nós lemos? Vamos ver aqui. Haveria
grandes barulhos das ondas no mar que atemorizariam os homens. Então nós estamos vendo cumprir a palavra. Outra parte, guerras, problemas políticos. Nós estamos vendo no Brasil agora, dizer assim, roubo, não? Pode-se dizer que foi um roubo. Um presidente que deveria estar na cadeia, né, cumprindo uma pena, está sendo colocado como presidente. E pessoas, imaginem, votando nessa pessoa. Então, você imagine a incoerência e a falta de cultura e de inteligência espiritual que há nessas pessoas. Pessoas que agem dessa maneira, irmão, se o Senhor Jesus condena aquele que rouba, como que eu posso aprovar uma pessoa que rouba? Se ela nem se arrependeu do roubo que ela fez. Se o Senhor Jesus não gosta, irmãos, dessas coisas, como é que eu vou fazer aquilo que o Senhor Jesus... Eu estou fazendo o quê? A vontade de quem? Não é do Senhor Jesus Cristo. Quem faz isso, faz a vontade do anticristo, irmão. Então, eu não estou misturando política, eu estou trazendo o que está escrito na Bíblia, é claro, irmãos, né? Homens obstinados, amantes de si mesmo, quer ver? Ó? Homens obstinados, os homens que querem compor essa nova ordem mundial, são esses homens aqui que eu vou colocar agora. Ó. Eu vou colocar agora, é mais rápido do que eu procurar nas escrituras, ok? Presta atenção. Vamos lá. Olha só, irmãos. Tem até um ditado aqui, mas isso aqui já não é bíblico. Mas tudo bem, até serviria. Um homem teimoso, uma palavra obstinado, quer dizer rebelde, né? É obstinado, é rebelde. Agora vamos naquilo que diz a Escritura. É algo muito sério. Diz aqui Isaías 30. Ai dos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus. Presta atenção. Fazem acordos sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. É esse daí que vai ser o sistema da nova ordem mundial. E você estará debaixo desse sistema, certo? Se você não estiver em comunhão com Deus. E se você não aceitar esse sistema, simplesmente você é eliminado. Então vejamos bem, irmãos. Muitos líderes, eles vão aceitar esse sistema, porque para eles vai ser conveniente. É mais fácil mentir do que falar a verdade. Porque eles vão falar a verdade se ele está cúmplice com o outro. Como é que um governo pode deletar, perdão, a palavra não é deletar, falei uma palavra errada. Como é que um governo pode declarar o outro com a culpa se ele também tem culpa e o outro sabe? Então ali fica aquele negócio, um fica tampando a vergonha do outro. Mas Deus está vendo tudo. Então o que vai acontecer, irmãos? Quando esse anticristo dominar tudo, tiver tudo na sua mão, debaixo dessa nova ordem, desse novo governo, nos primeiros meses ou anos parece que vai ser tudo bem. Mas depois ele vai querer ser Deus, sentar no templo de Deus, aonde os próprios judeus que não vão aceitá-lo, certo? Não vão aceitá-lo, muitos não vão aceitá-lo. Mesmo por causa da doutrina que eles têm, eles não vão aceitá-lo, porque eles acreditam que, como nós, que só há um Deus. E ele vai se achar que ele tem sim a capacidade de governo, e ele vai lutar por isso. Então ali haverá derramamento de sangue, haverá muita coisa, muita perseguição, irmão. É como eu disse, né? Eu gostaria que houvesse o arrebatamento, assim, eu gostaria que cumprisse aquela profecia do pré-tribulacionismo, não é?
mas eu não posso garantir nada. Eu não tenho uma base bíblica para isso. Tem irmãos que têm. Se você tiver, poderia me explicar, porque eu não fico preso nisso. Eu acredito no arrebatamento, mas para mim, eu sei que haverá um arrebatamento. Isso sem dúvida. Não sou nenhum indouto para dizer que não acredito no arrebatamento. Acredito sim. Porém, eu não posso jamais, irmão. Eu não posso jamais dizer para vocês, não, vai ser antes, a tribulação vai ser antes, ou melhor, ou vai ser depois. Eu não tenho essa coragem de tomar uma... Eu gostaria que fosse ser arrebatado antes da tribulação. Porque é uma coisa... Aí a gente não vai ver a tribulação, a gente não vai sofrer. Mas imaginemos, vamos fazer uma análise na nossa vida espiritual. Imaginemos que... Eu estou falando por irmão imaginar, não estou dizendo que o irmão que vai ser assim. Presta atenção. Imaginemos que nós tivéssemos que passar pela grande tribulação. Olha, vou falar a verdade para os irmãos. Nós teríamos que estar muito em oração. E eu não sei não, viu? Não é fácil. Por isso que eu prefiro ficar pensando que eu vou ser arrebatado antes. É melhor pensar assim, porque senão a gente perde até a noite de sono. E eu gostaria que ninguém ficasse também preocupado, não é? Com essas coisas, porque isso aqui é apenas uma explicação, não é uma pregação. Então o que nós temos que fazer hoje? O que você tem que fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Orar. Somente através da oração é que se consegue alcançar de Deus a força para suportar o que vamos ter que suportar. Por isso que a igreja não pode estar dormindo. A igreja não pode estar pensando só em projetos materiais, construções, edifícios. Eu vejo aí denominações que só pensam em edificar templos, edificar casas de orações. E o principal fator que nós temos que estar hoje é na oração e na ajuda para com aqueles que estão necessitados. Nós temos que se aplicar nisso e na pregação do Evangelho. Caso isso não for feito desta maneira, nós estaremos perdendo nosso tempo. Por quê? Você vai pensar, não, eu vou trabalhar na obra, vai construir uma igreja. Irmão, pensa bem. Eu não sei o que está acontecendo aqui, irmãos. Não sei o que está acontecendo. Um momentinho, acho que é no meu microfone, que não está correndo energia aqui. Nós vamos tentar. Exatamente, irmãos. Só um momento, irmãos. Não, está dizendo que não tem bateria. Mas tem bateria. Tem bateria sim. Em alguma coisa, algum problema, nós vamos ajeitar já. Pronto. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos procurar. Nós vamos procurar agora, de agora para frente, irmãos, nos dedicar mais em orar, buscar a Deus, pedir a Deus que nos revista para a vida eterna. É isso que nós temos que fazer. Eu gostaria de pedir aos irmãos que todas as noites fizesse isso. E aqueles que têm crianças pequenas, vou dar um conselho. Mas ele já vai na escolinha dominical, ele já vai na reunião de jovens, já está aprendendo. Irmão, tire um dia para ensinar os seus filhos você mesmo. Que eles possam aprender através da sua própria boca. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não sabemos como vai ser de agora para frente. Principalmente aí no Brasil, se esse outro governo maligno tomar posse. Porque esse governo
que está querendo tomar posse é maligno, certo? Isso aí não tem nem dúvida. Porque um governo que faz pacto com Satanás, um governo que deseja a ideologia de gênero, me perdoem, irmãos, esse governo é maligno, é do diabo, não é de Deus. Eu não estou falando aqui nem a respeito de partido político. Para mim, tanto faz quem fosse o candidato do outro lado. Eu não estou idolatrando candidato nenhum, irmão. Eu estou dizendo que o governo que quer ensinar às crianças ideologia de gênero. Irmãos, quantos anos existe o planeta Terra? Precisou disso? Você que é casada há 50 anos, precisou alguém te ensinar alguma coisa? Isso aí surgiu agora, isso é uma novidade do Satanás, irmão. Isso vem da nova ordem mundial, da nova era. E eles querem aplicar esse plano para destruir a família. Porque o plano deles é reduzir a população da terra, com pestes, com pragas. Os senhores do mundo querem dominar o mundo. Mas o mundo, irmãos, jaz no maligno. Esse mundo aqui que nós estamos pisando nele agora, um dia ele não existirá mais. Está escrito que hoje o céu que vemos e a terra que hoje vemos, ela se reserva como um tesouro para aquele grande dia da destruição, onde os elementos ardentes se fundirão e há de perecer todas as coisas. E nós, o que compete? Orar, ler as Escrituras, buscar mais a Deus e ensinar os pequeninos para que eles não percam a vida eterna. E você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como teu Salvador, busque-o, clame por Ele. Se precisar de alguma ajuda, nós deixamos o e-mail sempre atrás do vídeo. Esse vídeo não é um vídeo de palavra, foi um vídeo de esclarecimento. Você pode achar até que é um pouco, mas escutar isso aí, perder meu tempo. Você não está perdendo tempo, presta atenção. O Senhor quer que você se esforce para você não ser enganado pelo governo mundial do anticristo. Primeiro, confusões em eleições, guerras em eleições, partidos comunistas tomando conta de toda a terra. Ficará mais fácil, muito mais fácil, para que o anticristo venha e domine tudo. Porque tudo estará, o palco estará pronto para ele. Por isso essa confusão toda. Você não percebe que essa guerra, ela é espiritual? E aqueles que concordam com aquilo, com as propostas desse governo maligno, toma cuidado. Se você está na inocência, irmão, louvado seja Deus. Mas se você é um cristão e você já leu a PL do governo, se você já leu os planos daquele governo, você vai me perdoar, irmão. E você ainda teve coragem de dar o teu voto para aquele governo, das duas uma, ou você está com a sua mente doente, ou você não entendeu nada, ou você é aquele crente que só vai na igreja para esquentar banco. Porque o cristão verdadeiro não pode concordar com as obras das trevas. Ou ele concorda com a luz, ou ele concorda com as trevas. Ou ele serve a Deus, ou ele serve a Mamon, está escrito assim. Eu não estou condenando ninguém. Eu estou falando o que está escrito nas Escrituras. Se você fez isso e agora você está arrependido, trata de dobrar o teu joelho, pedir perdão a Deus que ainda há tempo. Agora, se você não está arrependido, irmão, fica sabendo que o teu papel diante de Deus não tem, a tua ficha diante de Deus está escrito lá. Não tem como escapar. Então tenhamos cuidado. É um conselho que eu dou a todos e peço que Deus tenha piedade de nós no que nós ainda vamos passar. Porque muitos cristãos sofrerão e muitos serão até mortos. Porque a palavra de Deus está escrita, irmão. E nós já temos visto isso em outros países. Vocês que estão aí no Brasil não têm visto isso, né? Vocês estão aí, está tudo numa boa. Vocês acham que está passando prova, mas vai lá para a China para você ver. Vai na Coreia do Norte. É fácil ser crente aí no Brasil. Eu quero que você vá para a China, para a Coreia do Norte, para a Palestina, lá para dentro. Eu duvido que você vai falar alguma coisa de Jesus Cristo lá. Só se Deus te revestir. Porque você não tem coragem, você tem medo.
Eu vou falar uma coisa para você, eu não sou mais do que ninguém, não sou corajoso. Você já imaginou alguém apontar uma metralhadora na sua cabeça? Eu já passei por isso. Então eu quero dizer para você, eu não quero passar mais. Deus me livre. Você gostaria de passar por isso? Então faça a coisa certa, irmão, pelo amor de Deus. Porque você, comigo não vai acontecer, daqui a pouco Deus me leva assim, os seus netos, os seus filhos. Você só pensa em você. Você não pensa nos que vão ficar depois de você. Essa luta que você está passando hoje pode ser resultado da vitória da tua família amanhã. Mas se você for omisso, você pode ser culpado. E você não escapa do julgamento do Senhor, assim como eu também não. Eu não estou julgando você, mas estou falando para você tomar cuidado para você não ser enganado. Você não tem como me corrigir, não tem como. Sabe por quê? Porque tudo que eu estou falando aqui está embasado dentro das Escrituras Sagradas. Para você me corrigir, você tem que tirar um versículo, você tem que tirar folhas da Bíblia. Isso está escrito em Apocalipse, está escrito em vários lugares, irmão. Livro de Daniel, em muitos lugares está escrito sobre isso. Então seria mais fácil tirar a Bíblia. E é o plano desses homens. Existe uma PL deles que é para tirar a Bíblia do Brasil. Esses que estão sendo agora colocados. Isso não é só se ele mudou agora. Mas eu vi um dos seus representantes falar isso. E o culpado foi aquele que botou. Não foi Deus. Deus não mandou você botar. Você botou por sua conveniência. Tem muitos que colocam, irmão, porque querem emprego. Cabides de emprego. Sabia? Troca a vida eterna por causa de um emprego. Tem outros que vão por causa de uma cesta básica. Outros por causa de R$50. Irmãos, isso é uma pouca vergonha. Isso rebaixa o povo. Olha, irmãos, vamos servir a Deus. Pelo amor de Deus, ainda há tempo. Ainda há tempo do arrependimento. Mas eu quero crer que essa mensagem, que não é uma pregação, possa mexer no coração de alguém. Logicamente que alguém poderá entrar aí debaixo e falar um monte de besteira. E eu não vou nem dar conta, eu vou só remover. Que homem justo só tem um que se chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Então eu não vou incomodar e ficar respondendo pessoas que não entendem nada de Bíblia. E que além de não entender nada de Bíblia, eu não estou dizendo que eu entendo. Eu também não entendo. Entendo pouquinho. Mas pelo menos eu entendo que eu tenho que procurar fazer aquilo que está escrito. E o que está escrito eu estou procurando fazer. Agora você busca uma brecha para você achar um defeito, para você fazer aquilo e dizer assim, Deus fez com aquele, me perdoou, vai fazer comigo também. Então, Deus fez com aquele, perdoou ele, então vai fazer comigo também. Então presta atenção, não deixe que esse espírito entre na tua mente. Faça a vontade de Deus e não a vontade da tua carne. Deus seja por tudo glorificado. Amém.